Olá, este aqui é o meu projeto final da disciplina de circuitos digitais. E este projeto ele é sobre um jogo de labirinto utilizando memórias. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes. É duas partes, mas eu vou colocar num vídeo só. Uma parte vai ser explicando o joguinho pela plaquinha, né? Fazendo uma demonstração pela placa, e o outro vai ser explicando os componentes que eu utilizei para estar fazendo esse joguinho. Então, começando aqui, já dá uma ideia geral assim do como é o jogo. Eu utilizo aqui essas duas chavinhas. Eu estou utilizando esses dois botões e todos esses displays. Como todo jogo de labirinto, a gente precisa entrar nesse labirinto e achar a saída. Então, para eu conseguir visualizar todos os lugares para onde eu posso ir desse labirinto, eu utilizo esses quatro displays, do X5 até o X2, para visualizar a posição da esquerda, da direita, de cima e de baixo. Esses outros dois displays, ele é utilizado para mostrar qual endereço da memória eu tô. Como eu, por exemplo, eu começo na endereço 00, então vai ser mostrado 00. Se eu for para a direita, vai ser mostrado aqui 01 para o usuário. Essas chavinhas aqui eu utilizo para qual direção que eu quero ir. Se eu quero ir para a direita, se eu quero ir para a esquerda, se eu quero ir para cima e se eu quero ir para baixo. Esse botão 0 aqui eu utilizo para ir para a posição. No caso, eu quero ir para a direita, coloco a chavinha 0 para cima e pressiono o botão 0. Aí eu fui para a direita. Se eu quero ir para a esquerda, eu vou deixar todas as chavinhas para baixo e pressiono o botão. Se eu quero começar novamente de volta ao labirinto, eu pressiono o botão 1. O botão 1 ele é o reset. Então eu vou fazer aqui a demonstração. Eu vou iniciar o labirinto. Então aqui, como eu tinha falado, né? Aqui ficam as posições. A posição da esquerda, direita, cima, embaixo. Esse número 1, ele é uma parede. Então se eu ir para a esquerda, eu vou bater numa parede e eu vou perder o jogo. Se eu ir para a direita, essa direita tem um valor 0. O 0 é um caminho livre, é o caminho para onde eu posso ir, um caminho que está vazio. E esses outros um também, é tudo parede. E esses dois displays, como eu havia mencionado, ele se refere à posição da memória que eu tô, qual é o endereço da memória. Então, os caminhos que eu posso, para onde eu posso ir, é só para a direita, porque é o único 0 que tem. Mas eu sou teimoso e vou para a esquerda, eu quero bater na parede. Então eu deixo todas as chavinhas. Quando eu vou para a esquerda, é as duas chavinhas para baixo. Então eu só pressiono 1. Daí eu perdi o jogo. Para você ver que até o tempo parou ali. O tempo ele não vai mais andar. Eu não comentei sobre o tempo. O tempo, cada LED desse é 20 segundos. Então, no caso ali tem duas LEDs apagadas. Já foi 40 segundos já de jogo. Eu tenho aproximadamente, são 10 LEDs, então eu tenho 200 segundos para conseguir achar a saída do labirinto. Se no caso todas as LEDs foram apagadas, eu perco o jogo também. Então tá. Aí pra eu recomeçar, eu só reseto, né? Eu vou resetar. Ele apagou tudo aqui, ó. Eu tô utilizando dois flip-flops para fazer essa parte do reset da memória. Quando eu pressiono uma vez, vai ser acionado um flip-flop, vai ser mandado um sinal pro flip-flop para ele limpar os endereços. Daí da próxima vez que eu pressionar, ele vai começar o processo de registro de uma memória ROM para uma memória RAM do mapa do meu labirinto. Então ele está fazendo toda a parte do registro. Aí agora eu pressiono novamente, ele limpou os endereços de novo e agora eu começo o jogo de novo. Então, mas eu vou explicar isso nos componentes que eu utilizei lá. Então tá, no caso eu tenho ali, eu posso ir para a posição 0, então eu vou para a posição 0. Quer dizer, para a direita, né, que está o 0. Então eu aciono a primeira chavinha aqui e vou para ela. Beleza. Vocês viram que mudou esses displays, mudou os valores. Porque eu agora fui para um outro, tô num outro endereço do labirinto. No caso agora eu tô na posição 01. 01 que é eu vim da posição 00. Então, eu vim da esquerda. Então, a esquerda vocês viram que está com o valor 2 ali. Eu registro toda vez que eu saio de uma posição para outra, da última posição que eu tava, eu registro com 2. Então, agora eu vim da esquerda, ó, eu vou mostrar aqui, ó, eu vou para a esquerda. Então tá, voltei de novo, ó. Vocês viram que agora na posição 00 e aqui à direita tá 2. Ele tá 2 porque eu acabei de vir dela. Então toda vez que eu passo por uma posição, eu registro ela com 2. Eu vou tentar aqui fazer rapidamente, vou tentar ganhar o jogo aqui para vocês verem.
Veja, aqui tá o 3, segmento G que tá queimado. Então eu vou para a esquerda, pronto, ganhei o jogo. Então aparecer lá, você vê, eu não consigo pressionar nada porque eu não posso fazer mais nada aqui. Então eu posso resetar e começar tudo de novo. Então ganhei o jogo. Para mostrar que funciona a partir dos LEDs ali. Quando acaba todo o seu tempo você perde. Deixa eu aumentar, eu posso aumentar o tempo se eu quiser nessa última chave aqui, ó. Olha, vai rapidinho. Perdi o jogo, não posso fazer mais nada. É isso que acontece quando o tempo acaba. Então, começando aqui com a parte 2 da explicação do meu projeto de circuitos digitais, eu estou utilizando o software Quartus e aqui está o esquemático dele. Então, eu vou estar explicando os componentes que eu utilizei e a lógica que eu fiz para implementá-los. Então, começando pelo componente do Address Control, pelo próprio nome diz, ele faz o controle dos meus endereços. Então, ele basicamente vai enviar o sinal do endereço que eu estou. E se eu, por exemplo, quero ir para uma outra posição da minha memória, é esse cara que vai fazer o controle dele. Esse outro componente aqui, ele faz o controle do conteúdo que vai ser registrado na minha RAM. Esse outro componente aqui é onde está as minhas memórias, que eu faço a leitura das posições, né, do conteúdo de uma determinada posição da memória, que é o conteúdo da esquerda, direita, de cima e para baixo. E esse outro sinal aqui é do meu endereço atual, né? Esse display aqui, esse componente de display, eu utilizo para mostrar para o usuário o que vai ser mostrado para o usuário. Se vai ser aquela mensagenzinha lá de perdeu, ganhou, ou se vai ser mostrado o endereço da onde eu estou, da posição da memória e o conteúdo das memórias. Esse outro componente aqui, ele tem um contador assíncrono aqui dentro, ele que faz o controle de tempo do meu jogo. E esse outro componente LED Control, ele faz o controle dos meus LEDs. Então é isso. Então, explicando o meu componente Address Control, eu tenho como input dele o reset, que vai ser basicamente o sinal que eu vou enviar para resetar o meu controle de endereços, para eu zerar esse contador. O meu update é basicamente o que vai fazer para atualizar, né? Se já foi enviado um sinal ali, vai atualizar para o meu próximo endereço que eu for, se vai para direita, esquerda, cima e baixo e tal. Esse CLQ aqui é o meu clock da plaquinha mesmo, o clock alto. Esse SW1 e SW0 são as chavinhas 1 e 0 da placa, né, respectivamente. E a saída desse Address Control é o Clear, ele vai limpar o meu contador. Ou seja, ele vai resetar o meu computador e também ele vai apagar minha tela, ele vai deixar tudo apagado, ele não vai mostrar nada para o usuário quando esse clear estiver ativo. Quando o write estiver ativo, eu vou estar no modo de escrita, então vai ser enviado um sinal para esse data control e ele vai registrar alguma coisa aqui na RAM. Ele vai registrar o valor 2 ou vai registrar o conteúdo de uma outra memória aqui dentro, para resetar essa memória. Esse address out, ele é o meu endereço de saída. Ele vai ser utilizado para mostrar qual que é o endereço da direita, esquerda, cima e baixo, aqui na minha memória RAM de 256 endereços. E também ele vai ser enviado lá para o meu display para mostrar para o usuário qual que é o meu endereço atual, tá certo? Então, deixa eu entrar nesse componente. Aqui está ele. Quem de fato faz esse controle de endereços aqui dentro desse componente é esse componente controls aqui, um outro componente interno que eu tenho, que ele recebe o CIN, que é basicamente o meu sinal de entrada do endereço atual, né, e esse SW é as chavinhas para eu fazer os meus cálculos de soma e subtração na horizontal ou vertical, para quando, por exemplo, quando esse update ficar ativo, eu vou poder enviar o sinal para esse flip-flop e ele vai poder pegar essa sequência de bits que está em série, que é a saída basicamente desse controls, deixar todos eles paralelo. E daqui, da saída desses flip-flops, vai para meu output, address out. E depois, novamente, ele vai realimentar o meu sistema com esses bits da saída do flip-flop, vai passar aqui para esse multiplexador, 16 para 8, que quando esse reverse aqui for 0, ele vai deixar passar o meu sinal 0, e desse sinal 0 ele vai alimentar novamente esse controle. É assim que é feito o controle dos meus endereços, é de uma forma cíclica. Então deixa eu entrar desse controls aqui. Esse aqui é um arquivo VHDL, eu preferi deixar em VHDL porque fazendo esquemático seria bem complicado, né, em diagrama de blocos. Então aqui é feito a minha soma, aqui está a entrada e saída, os sinais que eu utilizo como auxiliar. Aqui é meu componente soma 4 bits, que foi utilizado em sala de aula para fazer o primeiro laboratório da disciplina de circuitos digitais. Eu estou utilizando ele aqui para fazer soma na horizontal,
e na vertical. Para fazer uma subtração na horizontal, eu utilizo apenas do sinal de entrada os 4 bits menos significativos, que no caso esse 100 eu utilizo os 4 menos significativos para fazer na horizontal. E depois salvo, pego isso e salvo numa variável auxiliar. Também aqui na direita, utilizando os 4 menos significativos, porque é basicamente uma soma na horizontal. Agora, na vertical, soma e subtração na vertical, como que eu faço o controle para eu, por exemplo, ir para uma próxima posição na vertical, por exemplo, eu pego os 4 bits mais significativos. Então, se eu quero ir para cima, eu vou somar 1 aos 4 bits mais significativos. Ou se eu, por exemplo, eu quero ir para baixo, eu passo menos 1 para o soma 4 bits, dos 4 mais significativos dos bits aqui, certo? E aqui dentro que ele vai fazer a lógica das chavinhas. Então, por exemplo, se o meu enable estiver ativo, se ele for 0 no caso, se ele estiver desabilitado, eu vou ver qual que é a minha chavinha SW. Se as duas chavinhas estiverem desligadas, eu vou ir para a esquerda. Então, eu vou atualizar o meu Alt com a posição Result Left, que é aquela auxiliar que eu criei aqui em cima. Se for, por exemplo, somente a chavinha 0 acionada, então eu vou para a direita. Se eu tiver a chavinha 1 acionada e a 0 desativada, eu vou para cima, ó, Result Top. Então aqui eu vou fazer o controle dos meus endereços, né? E no caso, se o Enable tiver em 1, se tiver habilitado, eu vou passar somente o sinal de entrada. O sinal de entrada é o sinal de saída. É isso. Aí voltando, né? Aí desses flip-flops eu já falei que é um arranjo CIPO. Aí ele vai para esse address out, a saída dos flip-flops vai para o address out, e depois vai realimentar novamente o sistema, vai passar por esse multiplexador. Esse multiplexador também ele é um arquivo VHDL. Se o reverse for 0, ele vai deixar passar o sinal 0, senão vai deixar passar 1. Aqui está esse reset, o controle de reset dos endereços, então deixa eu entrar nesse componente aqui. Então nesse componente aqui eu utilizo 2 flip-flops para fazer o controle, para limpar o meu display ou para ativar o modo de escrita da minha RAM. Então quando esse primeiro flip-flop tiver com a saída de nível lógico alto e esse flip-flop tiver saída de nível lógico baixo, eu vou poder acionar o clear. Ou se a saída desses dois for 1, também eu vou poder acionar o clear. Então, se lembra lá, quando eu pressionei o botão 1 da minha plaquinha, ele limpou toda a tela. Quando ele fez isso, ele passou o nível lógico alto 1 aqui, que ele ativou o clear. Aí a próxima vez quando eu pressionava o botão novamente, ele ele resetava aqui e passava 1 para cá. Aí ele ativava o modo de escrita. Esse modo de escrita ele basicamente ele pegava todos os dados de uma ROM, jogava todos esses dados da ROM para minha RAM no componente lá da RAM de 258 endereços. E da próxima vez quando eu pressionasse o botão 1 novamente, outro sinal de nível lógico alto ia passar para cá, e esses 2 flip-flops aqui iam ficar com a saída de nível lógico alto. Aí ele acionava o clear novamente. Depois de acionar esse clear, eu basicamente pressionando esse botão novamente, todos eles iam para 0, o clear ia ficar para 0 e o write ia ficar para 0. Aí eu poderia começar novamente, eu reiniciaria o meu jogo. Certo, voltando agora para o meu address control, a saída desse reset control, quando for acionado, for nível lógico alto 1, eu vou resetar os meus flip-flops e vou resetar também o meu gerador de endereços. Esse gerador de endereços aqui ele foi disponibilizado em aula pelo professor da disciplina. Quando o clear for low e o write for high, eu vou acionar o meu mux 16 para 8, o reverse vai ser high, e ele vai deixar passar esse sinal, o Q1, pro meu controls. Também, e depois ele vai desabilitar o controls, então ele não vai deixar eu fazer o cálculo, fazer a soma e subtração utilizando essas chavinhas, porque o enable vai ser 1. Ele vai estar habilitado a um modo para escrita da memória RAM, e também ele vai acionar o meu gerador de endereços. Vai acionar esse enable. E é isso. Basicamente é isso que o componente faz, address control. Então aqui eu vou estar explicando o componente da minha memória RAM. A memória RAM ela tem como input os dados que está vindo desse controle de dados aqui, que vai ser utilizado para registrar alguma coisa aqui na minha RAM, que eu vou estar explicando depois esse carinha aqui. O CLK, que é o meu clock. O clock ele é de meu clock alto.
tá vindo daqui também, coloquei da plaquinha. Eu estou usando o endereço, o input address, que é basicamente o meu endereço atual, o endereço que eu tô, que é o endereço de saída do meu address control. O update, quando eu pressionar o botão, ele vai ser acionado. E o botão de reset, que o botão de reset é basicamente write do meu address control. Então, quando eu estiver no modo de escrita, eu vou poder acionar, vai ser acionado esse reset aqui. E as saídas desse componente é o conteúdo da esquerda, direita, top e o de baixo, que é o de cima e baixo. E esse aqui é o conteúdo do endereço atual. Por exemplo, eu estou no endereço 01, então vai ser mostrado o que tem naquele conteúdo 01. Se ele vai ser 01, 2 ou vai ser o 3. Para eu poder enviar aqui para o meu display para processar aqui dentro e dizer se eu perdi ou ganhei, né? Ou se não aconteceu nada. Então eu vou entrar nesse componente. Então aqui está o meu componente da minha RAM de 256 endereços com registros de 8 bits. Eu tenho um componente aqui que eu faço controle de endereços. Mais um componente para controle de endereços, só para eu pegar o endereço da esquerda, direita, o de cima e de baixo da minha posição atual, para eu conseguir ler aqui dentro dessa RAM, eu vou poder acessar, por exemplo, o meu endereço da esquerda. Eu vou acessar o endereço da esquerda e vou pegar o conteúdo da esquerda e vou mostrar no display para mim. Então vai ser através desse componente que eu faço para conseguir ler os endereços da esquerda, direita, cima e para baixo. Esse outro componente de RAM de 256 para 2 eu utilizo para saber qual que é o conteúdo da minha posição atual. Se o conteúdo for 0, significa que não aconteceu nada. Eu vou enviar esse sinal aqui para o meu display, não vai acontecer nada porque é um caminho livre. Se for 1, eu perdi o jogo porque eu basicamente pisei numa mina ou numa parede, então eu estou violando uma regra do jogo, então vai ser enviado para o display e depois eu vou perder o jogo, né? Por isso. 2 que não vai acontecer nada, o 2 é como se fosse o 0, eu posso andar em cima de um valor 2, por exemplo. E o 3, que quando o dado que for o dado do conteúdo do endereço que eu tiver for 3, vai ser enviado para o meu display e eu ganhei o jogo. É isso que vai acontecer. Então, aqui está o conteúdo da minha memória. Essa aqui é o meu labirinto que eu falei para vocês, acho que eu devia ter mostrado antes essa imagem. Então aqui é uma memória de 256 endereços com registros de 8 bits, tá? Mas eu não utilizo todos os bits, eu só utilizo os 2 bits menos significativos, que aqui tá o 1, 2, 3 e 4 que eu utilizo, 0, 1, 2 e 3. Então tá, o labirinto, ele, como vocês podem ver aqui, ele tem vários caminhos para onde você pode seguir. Aqui esse azul aqui é por onde eu começo. E esse amarelo é o caminho possível que eu posso ir. E esse vermelho aqui é a saída. Então, por exemplo, para andar para o labirinto, eu posso vir por esse caminho aqui, por exemplo. Eu posso vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e ganhar o jogo. Ou eu posso ir por esse caminho. Então, tipo, o labirinto ele tem vários caminhos que você pode fazer para você ganhar o jogo. Então esse é o mapa do meu labirinto, que tem a nossa memória RAM aqui, em todas essas memórias RAM na verdade. Então tá, para fazer o controle dos endereços da esquerda, direita, cima e embaixo, eu recebo aqui como o input desse componente o CIN, que é basicamente o endereço atual, meu endereço atual. E entrando aqui nesse componente, eu consigo utilizar também um somador de 4 bits. Por exemplo, se eu quero visualizar o conteúdo do endereço que está na esquerda da minha posição atual. Então, novamente, vou explicar de novo. Eu faço uma subtração com 4 bits menos significativos. Se eu quero ir para a direita, eu faço uma soma com os 4 bits menos significativos. Se eu quero andar na vertical, é basicamente o contrário. Em vez dos 4 menos significativos, vai ser os 4 mais significativos. Eu pego e jogo esse sinal aqui nesse endereço address top, left, right e bottom, que está aqui, né? Que essa é o output desse componente. Vai passar por esse mux aqui, multiplexador, 16 para 8. Quando esse reverse aqui for em 0, ele deixa passar o sinal 0. Quando esse reverse for 1, ele vai deixar passar o sinal de entrada mesmo. Tá. Então, como que eu faço para fazer somente a leitura dessa RAM aqui? Eu só quero só ler o dado, eu não quero registrar nada. Então, quando, por exemplo, deixa eu ver aqui, quando o nível lógico baixo for low, vai ser quando o meu reset estiver em 0 e quando o meu update for em 1.
Então, quando eu não tiver com o update pressionado, ele está no modo de leitura apenas. Se eu, por exemplo, pressionar o meu botão, esse update aqui, quer dizer, a minha RAM ela vai estar no modo de escrita, porque agora, como eu pressionei o update, como eu quero andar pelo esse labirinto, eu vou registrar o valor 2 na minha memória. Então, esse valor 2 vai vir desse data aqui. E esse input aqui do meu componente, ele vem lá do data control, que eu vou explicar daqui a pouco. E também o MUX vai ser acionado o reverso do meu MUX, então vai passar um nível lógico alto 1 que vai deixar passar o meu sinal 1, Q1. Esse sinal Q1 é o sinal de entrada, ou seja, é o meu sinal atual. Ele vai deixar registrar o sinal atual para 2, né? O conteúdo do meu atual vai ser registrado para 2 e aí depois eu vou para minha próxima posição. E é basicamente isso. Agora, esse componente aqui, lógico end 3, ele vai... O que ele é mesmo? Deixa eu ver. Tá, beleza. Ele aciona o flip-flop de saída aqui. Quando, por exemplo, eu pressionar o update, só quando eu pressionar o update, né, e o reset for 0 e o clock também, né, o clock for 1, eu vou ativar ele e eu vou conseguir pressionar esse flip-flop e vai deixar passar o conteúdo da minha RAM. Só quando o clock for 1, quando eu pressionar o update, se eu pressionar o update, ele vai para 0 aqui, né? Ele vai para 0 e não vai mostrar o que está aqui, porque é o momento em que eu registro 2 na minha memória. E quando esse reset aqui for 0, né? For 0, ele vai passar 1 para cá e ele ativou essa componente lógico e enviou aqui para esse flip-flop e deixou passar o sinal da minha RAM para cá. Enfim. Então, vou explicar um pouquinho agora desse data control. Esse data control tem como input esse address que está vindo desse address control, para ver qual endereço da minha memória eu quero fazer o meu registro. Se eu quero registrar 2 ou se eu estou fazendo a escrita da minha ROM para a minha RAM. E esse enable, ele é basicamente write, né? Ele só vai ser habilitado quando o write se tiver nível lógico alto. E tem como output o resultado, né? A data, o conteúdo que vai ser enviado para a minha RAM, para eu poder registrar lá. Então, vou entrar aqui. Certo, aqui estão os meus inputs e o meu output. Quando esse enable aqui ele estiver desabilitado, isso significa que se ele estiver desabilitado, eu não pressionei o meu reset. Então, eu não estou registrando essa memória aqui, pegando os valores do conteúdo dessa memória aqui e jogando lá para minha RAM. Eu estou só registrando a minha posição atual com 2. Então, como não é reset, o enable ele é falso, e se ele for falso não, né? Se ele for nível lógico baixo, ele vai deixar passar esse sinal 0, e esse sinal 0 vai vir para o meu output. E quando ele estiver habilitado, por exemplo, quando estiver habilitado, ele vai deixar passar esse sinal 1. Quando que ele fica habilitado? Quando estiver no modo de escrita. Ou seja, ele vai pegar todo o conteúdo dessa memória aqui e vai jogar lá para minha RAM. E é isso, é basicamente isso que faz quando eu quero resetar o meu labirinto, né? Quando eu resetar, quando estiver no modo de escrita, ele pega todo o conteúdo dessa ROM aqui e joga para o meu componente da RAM. Simples e fácil. Então, vou explicar um pouquinho agora do meu computador assíncrono. Esse contador countdown, ele tem como input o reset. Ele vai ser acionado somente quando clear e quando write for nível lógico alto. Qualquer um das duas. Esse stop aqui, ele desabilita o contador. O contador, ele congela quando esse stop estiver com nível lógico alto 1, e esse stop ele vem aqui desse display. Esse stop ele vai ser acionado somente quando mostrar aquela mensagem de perdeu ou ganhou para o usuário. Aqui está o clock da plaquinha e essa chavinha SW9 que eu utilizo para aumentar a velocidade do clock. O output, o Q3, Q2 e Q1 são os 4 bits mais significativos dos meus flip-flops, que eu envio daí para esse controle de LEDs, que vai controlar as LEDs que vão ficar aceso, para determinar qual que é o tempo, quanto tempo falta para acabar o meu tempo. E esse lost é quando eu atingir os 200 segundos, né? Como são 10 LEDs e cada LED tem 20 segundos, então atingir 200 segundos eu congelo tudo, quer dizer, não congelo não, eu perco, né? Eu perco o jogo. Aí parece uma mensagem de perdeu pra gente aqui no display, né? Que ele vai fazer esse controle. Então entrando aqui tá esse componente. Aqui tem os dois tempos, o tempo normal, o tempo de
de 1 segundo, né? Acho que deixa eu ver aqui. É um clock de 2 Hz. E esse time fast é o tempo que é mais rápido, né? Que ele, deixa eu ver aqui, que eu só divido ele por 150 ali, eu achei ele é um tempo bom só pra ver o tempo correr mais rápido ali, pra mostrar que eu perdi, né? Enfim. Então ele passa por esse MUX, dependendo muito de se a chavinha estiver habilitada, eu deixo passar o tempo rápido. Se a chavinha estiver desabilitada, eu deixo passar o tempo normal. Então aqui está o meu contador. Esse contador é um outro componente, tem 2 componentes, o contador de 0 a 9 e o contador de 0 a 2. Esse contador de 0 a 9, que é igual a esse aqui também, ele tem como entrada o enable. Esse enable aqui, ele basicamente congela o meu... Ele vai congelar o meu contador, ele vai parar tudo assim. Ele não reseta, ele só para. O CIN, ele é a entrada que está vindo desse MUX, que são os times, né? Os bits que são enviados para esse count. O reset é para eu resetar todos os flip-flops, jogar todos eles para 0. Aí da saída desse contador 0 a 9, jogo ele para a entrada do count 02. É a mesma coisa, ele tem os mesmos inputs. E a saída desse count 02, eu jogo ele para a entrada do count 09. E as saídas desse Q3, Q2, Q1, Q0, eu coloco ele como output desse componente que eu tô falando. O cout daqui ele vai ser utilizado para que, deixa eu ver, cout vai ser o lost. Tá, beleza. Quando atingir os 200 segundos, eu vou acionar vai ser enviado um bit aqui, que daí ele vai enviar para esse flip-flop. E isso aqui, como não tá no enable, como o enable ele é 1, ele vai deixar passar esse bit aqui e vai enviar 1 para cá, o nível lógico alto 1, e esse lost ele vai ser enviado lá para o meu display, que daí vai ser mostrada aquela mensagenzinha de perdeu para mim, tá? Essa então foi a lógica que eu utilizei para tá fazendo o jogador perder, né? No caso, se atingiu o tempo máximo ali. Então, esse MUX não tem segredo, né? Ele é igual aos outros MUX. Esse count 09 aqui, ele é contador assíncrono, ele foi implementado num laboratório feito em sala de aula. Eu, se não me engano, foi o laboratório 2, que era de contadores assíncronos. Então, só meio que utilizei a lógica que eu implementei e coloquei aqui. Então, eu utilizo aqui 4 flip-flops, faço o controle de 4 bits aqui. Quando eu atingir, por exemplo, o arranjo de nível lógico alto 0 aqui, 1, 0 e 1, no caso da saída deles, né? A saída desses flip-flops for 1, 0, 1, 0, significa que em decimal é o valor 10. Vai ser acionado, ele vai resetar o meu flip-flop, vai passar um para cá, vai resetar esses flip-flops e vai enviar um sinal para o meu outro contador. Esses flip-flops vão ser resetados quando o reset estiver em 1. Qualquer uma das duas, tanto essa aqui como a outra, né? Vai ser enviado, vai ser resetado o flip-flop. E esse enable aqui é só para habilitar ou desabilitar, né? Se eu quero congelar os meus contadores, eu só desabilito esse cara aqui, né? Não deixo passar no bit como saída desses flip-flops. Enfim, o contador de 0 a 2 é a mesma coisa, só que ao invés de usar 4 bits, 4 flip-flops, eu uso 2. E a lógica é a mesma, né? Se eu tiver 1 em 1 aqui, se eu tiver como nível lógico alto, como saída 1 em 1 aqui, eu reseto esses flip-flops, envio um sinal lá para o meu outro componente e começo tudo de novo. Ou, né, se eu quero resetar, esse reset tem que estar, esse input tem que estar em 1 para eu resetar esses flip-flops, tá? Esse outro contador de 19 é a mesma coisa que esse daqui. E da saída desse contador, né, que são os 4 bits mais significativos, eu jogo esses caras aqui lá para o meu controle de LEDs. E é isso. Então tá, aqui ele é o contador de 0 a 9, recapitulando. Esse aqui é o contador de 0 a 9, então são 10 segundos aqui. A cada 10 segundos vai ser enviado um bit para cá. Aí de novo, quando esse cara aqui chegar em 2, ele vai enviar um bit para cá. Aí vai ser atualizado esses caras aqui e vai ser apagado um LED lá do meu controle de LEDs. É assim que eu faço a lógica desses contadores aqui. Então agora, explicando o controle de LEDs.
ele tem como entrada, né, como input, esses bits que saem do computador, né, que são os 4 bits mais significativos do computador, e eu envio eles para cá, para ele poder fazer o controle desses LEDs. Então vou entrar aqui nesse componente. Esse componente ele é um arquivo VHDL. Por exemplo, aqui se eu tiver 9 aqui, né? No caso ele faz ao contrário, né? Se for 9, for 01001 em hexadecimal, isso aqui é 9 para decimal. Então eu deixo aceso somente o LED 0. Se ele for em decimal, né? Esses bits em decimal, se eu for jogar eles para decimal, ele fica 8. Vou ter somente os 2 LEDs menos significativos acesos. Se for 7, eu vou deixar os 3 LEDs. Se for 6, eu vou deixar os 4 LEDs. Aí, se eu for, por exemplo, 0, no caso, quando inicia, né? Ele inicia com todos os LEDs acesos. Aí, né, se for outro, né? Caso tiver tiver passar 10, 11 em decimal desses bits que estão vindo aqui nesse controle de LEDs, ele joga tudo para 0, né? Mas isso não acontece. Então, é assim que eu faço o controle de LEDs. Muito simples até. Então, explicando aqui o meu último componente do projeto. Esse componente ele tem como input a saída desse 256 para 8. Ele vai então mostrar para o usuário o conteúdo da esquerda, direita, o de cima e de baixo. Vai mostrar também, tá, esse Q1, esse Q0 aqui. Esse Q1 e Q0, tá, é o meu endereço atual. Então, esse Q1 ele é os 4 bits mais significativos do endereço atual que eu tô. E esse Q0 é os 4 bits menos significativos do endereço atual que eu tô. Esse Q0 aqui, ele é o conteúdo do meu endereço atual. Então, por exemplo, eu tô no endereço 00, e esse Q vai ser o que está nesse endereço 00. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o labirinto de novo. Quando tiver no endereço 00, o conteúdo dele vai ser 0, né? Vai ser 0. Se eu tiver, por exemplo, no endereço, sei lá, 05, tiver no 05 vai ser 1. Então é isso que é o meu Q, né? Se, por exemplo, eu já vou explicar isso. E esse reset aqui, esse reset aqui ele vai ser acionado quando o meu clear ou o meu write tiver nível lógico alto 1. Se esse reset for 1, ele vai apagar os meus LEDs, né? Ele vai apagar os segmentos dos displays. Se o lost for acionado, né? No caso, o input lost é quando não tiver mais tempo de jogo. Quando atingir lá os 200 segundos, vai ser mostrado uma mensagenzinha de perdeu para o usuário, e o stop, que é a saída desse display, vai ser acionado. E esses X de 5 a 0 são os meus displays da plaquinha. Deixa eu entrar aqui agora no componente. Eu utilizo aqui como sinal intermediário result 5432110, que são basicamente auxiliares para a saída do meu display, que são esses caras que é um sinal intermediário no caso. O GNDzão. Também estou utilizando o componente, o decodificador de hexadecimal para 7 segmentos. Então, basicamente, o que eu pego? Eu leio do conteúdo da esquerda da minha posição atual, jogo nesse display, né, esse decodificador, e ele coloca, e o resultado desse sinal ele joga para esse result 5. Então, o conteúdo da direita eu pego e jogo nesse resultado 4, né? Eu só jogo eles no decodificador e ele me retorna nesse result aqui, né? No caso, tanto o display dos displays 5, 4, 3, 2, aí o 1 e 0 já é um pouco diferente. Agora no display 1 e 0, ele vai mostrar para o usuário o endereço atual, né? Então os 4 bits mais significativos que estão vindo lá do meu address count vai vir para cá nesse decodificador, ele vai decodificar e vai jogar o resultado disso no meu sinal intermediário, que é o result 1. Que esse result 1 é basicamente o X1, né? E esse outro X0 é os 4 bits menos significativos, que também eu estou jogando esse result 0. Aí esse que result seria o conteúdo do endereço atual que eu tô. Então aqui nesse processo, se eu, por exemplo, estiver no labirinto e eu pisar, né? No caso, se eu for para o endereço X, onde o conteúdo desse endereço for 1, como nesse labirinto aqui, ó. Nesse labirinto, se eu for para o endereço X, por exemplo, para esse endereço, e o conteúdo desse endereço for 1, aqui eu vou mostrar para o usuário uma mensagenzinha de ganhou. Então eu vou fazer um arranjo aqui nesses segmentos para que seja mostrado
essa mensagem aqui para o usuário. Aí, se eu não tiver com o reset acionado, o stop vai estar para 1. Então eu vou parar tudo tudo que eu parei, eu não posso mais pressionar nenhum botão, porque agora eu ganhei o jogo. Se eu quiser reiniciar o jogo, o reset vai para 1, porque ele vai estar no modo de clear ou write, ele vai para 1, o stop vai para 0 e eu posso resetar agora, resetar o meu jogo e iniciar de novo. Agora, por exemplo, se o meu keyresult for 01 ou lost for 1, né, no caso, se o keyresult for 01, tá, deixa eu ver aqui vamos pegar um endereço qualquer, vamos pegar esse endereço aqui, ó. Se o keyresult for 01, então eu vou mostrar uma mensagem perdeu para o usuário. E o stop vai ser 1 porque o reset vai ser 0. Daí eu parei o meu jogo. Ou se o lost, né, se no caso se acabar o meu tempo for 1, eu vou parar o meu jogo também. Vai ser mostrado perdeu e o usuário não pode mais pressionar o botão 0 para poder atualizar a posição dele. Agora, se por exemplo, nesse caso inicial, se aqui, caso contrário, se o meu keyresult for 00, que é no caso aqui, ó, posição 00, ou for 02, ou for 2, perdão. No caso em hexadecimal seria 02. Se for 02, eu vou mostrar os resultados, né, dos decodificadores no display de 7 segmentos. E isso se o reset for 0, né? Se o reset for 0, eu vou mostrar. Caso contrário, se eu, por exemplo, eu não pisei, eu parei, sei lá, eu parei nesse endereço tal, e aqui é 0, e eu, por exemplo, quiser resetar o meu labirinto, eu não consigo achar a saída, eu quero resetar, eu quero começar de novo esse jogo. Então eu pressiono reset, então o reset vai apagar os meus displays, e depois, na próxima vez que eu pressionar o reset, ele vai reiniciar o labirinto, aí ele vai mostrar de novo aqui. Só que agora nessa posição, na posição inicial. Enfim, tá. E o stop vai ser 0 daí, né? O stop vai ser 0 porque eu não parei no jogo. Então é isso que o meu componente faz, né? Ele só basicamente controla ali o que vai ser mostrado para o usuário. Se vai ser a mensagem de perdeu, ganhou, ou se vai ficar com todos os LEDs apagados, ou se vai mostrar o resultado do meu decodificador aqui em cima.